Olá, turma do nono ano, aqui é a professora Meire e hoje nós vamos fazer a resolução de exercícios da aula anterior, cujo conteúdo foi teorias evolucionistas. O primeiro exercício vai ser da página 60 do nosso livro Inspire Ciências, ok? Então, a primeira questão diz o seguinte: observe os esquemas a seguir, que traz um exemplo clássico de comparação entre lamarckismo e darwinismo. Depois responda as questões. Vocês vão fazer a leitura do esquema A e depois do esquema B e vamos responder as questões seguintes. Na letra A, o que ele pede? Ele quer saber qual esquema representa o lamarckismo e para você justificar. Bem, segundo a leitura, o esquema A representa o lamarckismo. Por quê? Porque ilustra a tendência do aumento da complexidade, a aquisição do pescoço comprido por causa da necessidade, o desenvolvimento do pescoço por causa do esforço e a transmissão dessas características adquirida aos descendentes. Isso segundo o lamarckismo. B. Qual esquema representa o darwinismo? Também justifique. Esquema B. O esquema ele vai ilustrar o quê? A presença da variação entre as girafas, na própria população, há essa variação, a competição entre os indivíduos e a seleção dos mais aptos, né? Tudo isso diz o darwinismo. Letra C. Qual é o agente que leva o surgimento de novas espécies segundo o lamarckismo? Turma, o ambiente. Para o lamarckismo, o ambiente é que vai ser responsável pelo surgimento de novas espécies. E D. Qual é o agente que leva o surgimento de novas espécies segundo o darwinismo? Já para o darwinismo, o agente que leva o surgimento de novas espécies é a seleção natural. Na segunda questão, ele pede o seguinte: atualmente, sabemos que o uso indiscriminado de antibióticos pode levar ao aumento de bactérias resistentes a determinada população desses micro-organismos. Por isso, esses medicamentos só devem ser usados com prescrição e orientação médica. Sobre esse assunto, forme dupla com um colega e juntos faça o que se pede. Lógico que vocês iriam fazer individualmente, não é isso? A. Elaborem esquemas que explicam o aumento de bactérias resistentes a antibióticos de acordo com o lamarckismo e o darwinismo. Esse esquema, turma, ele é individual. O que eu quero que vocês saibam é que, de acordo com o lamarckismo, as bactérias não tinham resistência aos antibióticos. Essa resistência ela foi adquirida quando esses organismos foram expostos ao medicamento. As bactérias resistentes se multiplicaram, transmitindo essa característica aos descendentes. Já de acordo com o darwinismo, na população de bactérias existiam organismos resistentes e não resistentes aos antibióticos. Quando os antibióticos foram introduzidos no ambiente, mataram as bactérias não resistentes. As bactérias resistentes sobreviveram, se reproduziram, dando origem às bactérias resistentes posteriormente. Ok? Na letra B, discutam e elaborem um texto sobre qual teoria mais adequada para explicar a existência de bactérias resistentes. Esse aí também seria um esquema, né, para vocês discutirem individualmente. O que é que eu quero que vocês saibam? Que vocês reconheçam que a teoria mais adequada é o darwinismo, que explica que a evolução biológica admite que pequenas variações existem entre as populações, ok? E que essas características elas são vantajosas, elas podem ser transmitidas a gerações futuras por meio da reprodução, enquanto que as características desvantajosas acabam sendo eliminadas da população, onde a maioria dos indivíduos menos aptos não chega à idade reprodutiva e não deixa descendentes. Ok? Agora nós vamos para a atividade complementar, que é relativa ao nono C e ao nono D. Na primeira questão, ele pede para explicar o que você entendeu sobre fixismo e transformismo. Bem, o fixismo, ele defendia que as espécies eram fixas e imutáveis. Elas haviam sido criadas por uma entidade superior da forma como se apresentavam atualmente. Um exemplo, vocês podem ver essa primeira imagem, onde eu tenho 3 espécies de borboletas, onde elas não se modificam ao longo do tempo. Já o transformismo, ele defendia a ideia de que os seres vivos não são fixos, mas se modificam com o tempo, como vocês podem observar também na segunda imagem, onde eu tenho uma borboleta, onde ela vai, se modificando, a espécie vão se modificando através do tempo, ok? Na segunda questão, diz o seguinte:
Segundo a teoria de Lamarck, qualquer alteração sofrida no corpo de um indivíduo durante sua vida pode ser transmitida aos seus descendentes. Entre as alternativas apresentadas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome dessa lei. A. Lei do uso e desuso. B. Lei da seleção natural. C. Lei da seleção artificial. D. Lei da herança dos caracteres adquiridos. Muito bem, acertou que marcou a letra D, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Terceira questão. Na antiguidade, havia uma ideia bastante difundida que as espécies que habitam o planeta já o habitavam quando ele surgiu. De acordo com essa linha de raciocínio, as espécies não sofreram modificações através do tempo. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome dessa teoria. A. Evolucionismo. B. Darwinismo. C. Lamarckismo. D. Fixismo. E. Neodarwinismo. Bem, a palavra-chave para responder essa questão, gente, é o quê? Modificações. Não sofreram modificações através do tempo. Quem não sofre modificação através do tempo, qual é a ideia? Qual é a teoria, hein? Muito bem, a letra D, fixismo. Quarta questão. Atualmente, sabemos que o uso indiscriminado de antibióticos pode levar ao aumento de bactérias resistentes em determinada população desses micro-organismos. Por isso, esses medicamentos só devem ser usados com prescrição e orientação médica. Sobre esse assunto, explique e elabore um texto sobre a qual teoria é a mais adequada para explicar a existência de bactérias resistentes. Bem, a teoria mais adequada, turma, é o darwinismo, que explica a evolução biológica, admitindo que há pequenas variações nas populações e que essas variações são selecionadas pela seleção natural e transmitidas a gerações futuras, ok? Então, turma, muito obrigado e até a próxima.